Olá, amigos do canal Espiritualidade. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo e vamos falar sobre uma ideia importante que nós temos no Espiritismo que nos ajuda a entender o Espiritismo como uma revelação divina. Nos nossos estudos nós percebemos claramente que as ideias espíritas sempre estiveram presentes em todas as épocas da humanidade. Recuando no passado, nós vamos encontrar esse pensamento que os espíritos nos trouxeram de forma sistematizada no século XIX, através de inúmeros médiuns, e que foi reunido e organizado por Allan Kardec, daí ele ser chamado de codificador. Mas essas ideias foram trazidas previamente, de uma forma muitas vezes alegórica, de outras vezes até objetiva, mas não tão clara, por aquelas pessoas que nós conhecemos como precursores. São aqueles espíritos que em diferentes épocas reencarnaram com a missão de criar condições para o pensamento humano compreender de forma mais ampla e progressiva a realidade. No nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre duas dessas figuras importantes e que têm grande mérito para nós espíritas, além, obviamente, de toda a importância que eles têm para o pensamento humano, para a cultura geral. É sobre Sócrates e Platão. Sócrates, todos já devem ter ouvido falar no meio espírita, Platão igualmente, talvez de uma forma superficial, de uma forma breve, e no nosso vídeo nós vamos destacar algumas ideias aqui que nos é apresentada por Allan Kardec e que faz parte daquela parte introdutória do Evangelho segundo o Espiritismo, que são aqueles elementos históricos, teóricos que ele trouxe com o objetivo de nos trazer uma compreensão mais profunda da doutrina espírita. Muitos veem o Evangelho como algo consolador, como uma fonte de informações que nos esclarece, mas ao mesmo tempo ela é mais voltada ao nosso sentimento religioso. Mas, na verdade, todo o conhecimento que nós temos no Espiritismo, inclusive o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma reunião de ideias muito bem fundamentadas que tentam nos esclarecer de uma forma melhor, de uma forma mais ampla, todo esse conhecimento espiritual que nós vamos gradualmente adquirindo ao longo da nossa evolução. Por isso que Kardec trouxe essas notícias históricas tão importantes aqui para a compreensão dessas ideias que o Espiritismo coloca como sendo, então, ideias que representam esse conhecimento que vem do mundo espiritual. Mas vamos começar falando um pouco, então, daquilo que Kardec trouxe aqui nesse texto, que faz parte lá da parte 4 dessas notícias, dessas introduções aqui que Kardec fez para esclarecer aspectos mais teóricos que nos levam à compreensão melhor do Espiritismo. Nós já falamos aqui sobre os essênios e ele volta a falar sobre eles, dizendo assim: da suposição de que Jesus devia conhecer a seita dos essênios, seria errado concluir que ele bebeu nessa seita a sua doutrina e que, se tivesse vivido em outro meio, professaria outros princípios. As grandes ideias não aparecem nunca de súbito. As que têm a verdade por base contam sempre com precursores que lhes preparam parcialmente o caminho. Aqui é importante notar esse parcialmente, porque se nós formos voltar nessas ideias professadas por esses povos, ou essas seitas, ou esses grupos, ou mesmo os filósofos, como nós vamos ver Sócrates e Platão, nós vamos observar que o pensamento deles não é uma correspondência completa com o Espiritismo. Tem os seus pontos que são próprios daquela época, da limitação do tempo onde eles viveram. Então é sempre algo parcial que esses precursores nos trouxeram. Afinal de contas, eles estavam limitados no seu tempo ali pelos conhecimentos que eram possíveis naquela época. Depois, quando o tempo é chegado, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, com eles formando um corpo de doutrina. Dessa maneira, não tendo surgido bruscamente, a doutrina encontra, ao aparecer, espíritos inteiramente preparados para a aceitar. Assim aconteceram com as ideias cristãs, que foram pressentidas muitos séculos antes de Jesus e dos essênios,
e das quais Sócrates e Platão são os principais precursores. Então são ideias gerais que mais adiante Allan Kardec vai apresentar de forma resumida quais são essas ideias e nós vamos falar de algumas delas ainda neste vídeo. Bom, ele começa dizendo algumas notícias que nós temos sobre Sócrates e que ele também tinha no tempo dele. Há uma controvérsia, né, se Sócrates é uma figura real, se ele foi um personagem histórico, ou se ele foi uma criação ali de Platão, que teria utilizado a ideia de ter tido um mestre, de ter tido alguém que trouxesse aqueles ensinamentos. Assim como aconteceu com Jesus, também Sócrates é uma pessoa que se discutiu e se discute até hoje se historicamente ele existiu, essa pessoa. Isso nos faz pensar que muitas vezes pessoas muito admiráveis, pessoas de uma moral assim muito fora do comum, de um comportamento ético muito diferente da maioria e que vem trazer grandes luzes às pessoas do seu tempo, isso nos leva a pensar por que nós temos essa tendência de rejeitar e questionar a historicidade, como se não fossem possíveis existir pessoas que demonstrem uma capacidade além do seu tempo, uma capacidade de expressar ideias muito acima do comum. Mas vamos ver o que Kardec então colocou sobre Sócrates. Olha, Sócrates como Cristo nada escreveu, ou pelo menos nada deixou escrito. Como ele morreu, como Jesus, morreu a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças tradicionais e colocado a verdadeira virtude acima da hipocrisia e da ilusão dos formalismos, ou seja, por haver combatido os preconceitos religiosos. Assim como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com seus ensinos, ele também foi acusado pelos fariseus de seu tempo. Aqui Kardec está usando o termo fariseu, não que existisse exatamente com esse nome na Grécia, no tempo em que Sócrates viveu, por volta do século V a.C., existisse alguém com esse nome fariseu. Aqui é o símbolo dos hipócritas, né? Daqueles que dizem defender a virtude, a verdade, mas no fundo estão interessados apenas em defender os seus próprios interesses, aqueles que não vivem de acordo com os princípios que professam. Então aqui fariseu é como um símbolo, por isso que Kardec coloca assim, depois que ele fala, né? Também foi acusado pelos fariseus de seu tempo, pois os que os têm havido em todas as épocas. Como nós já falamos anteriormente, até nos nossos dias existem esses hipócritas então. Então Sócrates foi acusado de corromper a juventude ao proclamar o dogma da unicidade de Deus, já que naquela época existia a ideia de muitos deuses, era o politeísmo, da imortalidade da alma e da existência da vida futura. Da mesma maneira, porque hoje não conhecemos a doutrina de Jesus, senão pelos escritos dos seus discípulos, também não conhecemos a de Sócrates, senão pelos escritos do seu discípulo Platão. Consideramos útil resumir aqui os pontos principais para demonstrar sua concordância com os princípios do cristianismo. E Kardec, nesse parágrafo seguinte, ele diz assim, olha, aos que encarasse este paralelo como uma profanação, pretendendo não ser possível haver semelhanças entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, responderemos que a doutrina de Sócrates não era pagã, pois tinha por finalidade combater o pensamento do paganismo, e que a doutrina de Jesus, mais completa e mais depurada que a de Sócrates, não tem nada a perder com a comparação. A grandeza da missão divina do Cristo não poderá ser diminuída. Além disso, trata-se de fatos históricos que não podem ser escondidos. O homem atingiu um ponto em que a luz sai por si mesma debaixo do alqueire e o encontra maduro para enfrentar. Tanto pior para os que temem abrir os olhos. É chegado o tempo de encarar as coisas do alto e com amplitude, e não mais com o ponto de vista mesquinho e estreito dos interesses de seitas e de castas. Estas citações provarão, além disso, que, se Sócrates e Platão pressentiam as ideias cristãs,
encontram-se igualmente na sua doutrina os princípios fundamentais do Espiritismo. Por isso que eles são, então, também considerados precursores. Nós vamos encontrar também em outras obras do tempo de Kardec, na Revista Espírita, na própria codificação, os espíritos de Sócrates e Platão trabalhando como parte daquela grande equipe que constituiu o Consolador prometido por Jesus. São os espíritos que vieram trazer esse grande conjunto de ensinamentos que é o Espiritismo. Então, para nós, no meio espírita, Sócrates é considerado como uma figura real, histórica, e não apenas uma criação de Platão, como sendo alguém idealizado. Aqui ele nos coloca essa ideia nesse parágrafo, no penúltimo parágrafo dessa parte que nós acabamos de ler, dizendo que isso, nós estamos vivendo uma época em que nós não podemos mais ficar fechados dentro de um sistema religioso. Muitas pessoas pensarem, é uma heresia, uma blasfêmia comparar um pagão com o Cristo. O que Allan Kardec quis dizer aqui? Ele quis dizer isso, olha, se são ideias que apresentam correspondência, qual o problema em compará-las? No que nós imaginamos que seria abalar a doutrina de Jesus, os seus ensinamentos, ao mostrar que alguém que viveu séculos antes dele teve ideias semelhantes. Isso não abala em nada, pelo contrário, revela que essas ideias vão sendo lentamente trazidas para, assim como Kardec disse aqui, irem criando condições das pessoas poderem receber novas revelações. É assim que vai sucessivamente acontecendo essa ampliação da capacidade humana de compreender a realidade espiritual. Certamente no futuro, daqui a alguns séculos, nós também teremos novas e reveladoras e importantes informações sobre o mundo espiritual. Mas nós estamos hoje ainda nos ambientando aos elementos mais básicos, mais essenciais dessa vida espiritual. E Sócrates foi uma pessoa então que teve essa grande e importante missão. E o que se fala sobre ele é algo que denota sim um espírito, já naquela época, de uma grande natureza, de um ser à procura da realidade, da verdade maior que cerca a vida, e era alguém preparado para essa busca. Há uma história muito interessante sobre Sócrates, antes de a gente passar para a análise desses pontos, em que se diz que um amigo dele, Querofonte, foi procurar então a pitonisa num templo do deus Apolo. Como nós sabemos, as pitonisas eram nada mais, nada menos do que médiuns, e as divindades que elas imaginavam ouvir ou receber revelações nada mais eram do que os espíritos condutores daquele povo, que dentro daquelas limitações religiosas das pessoas daquele tempo, até aceitavam passarem-se por essas divindades. Então Querofante foi lá e perguntou para a pitonisa, para essa médium, quem era o homem mais sábio. E ela respondeu, é Sócrates o homem mais sábio. E aí então, quando o Querofante foi falar para ele isso, ele falou, olha, não reconheço isso como uma verdade, porque eu só sei que nada sei. E era por isso mesmo que ele era considerado o homem mais sábio do seu tempo. Ele não tinha adquirido uma ideia de infalibilidade nos seus conhecimentos. Ele, ao pronunciar só sei que nada sei, ele demonstrava a sua disposição de procurar progressivamente, cada vez mais, essa verdade que ele buscava, essa compreensão maior sobre a conduta humana, aquilo que realmente era mais apropriado para o ser humano fazer ou vivenciar. E isso denota a sua grande sabedoria, ser capaz de admitir que tem limitações e que precisa continuamente aprender. Isso já revela por si mesmo, alguém que já tinha grande reputação, era muito considerado naquele tempo, já denota então uma diferença. Ele não tinha a arrogância que muitos sábios têm de imaginarem que são capazes de abarcar todo o conhecimento, de entender todas as coisas. Ele era alguém que se via em continuidade, em necessidade de aprender permanentemente. Nós vamos passar então para essa análise rápida aqui nesses princípios que resumem a doutrina de Sócrates e Platão e que é a continuidade desse texto que nós estamos vendo de Allan Kardec. No primeiro item ele diz assim, fazendo a síntese do pensamento de Sócrates, que mais uma vez vamos lembrar
não deixou nada escrito. E esse pensamento está ali naquelas histórias, naqueles mitos, nos diálogos que então Platão reproduziu na sua obra, ao relatar ali algumas dessas colocações de Sócrates. Por isso que é um resumo da doutrina de Sócrates e Platão, porque de certa forma Platão é coautor dessas ideias, né? Há uma discussão sobre essa questão, o quanto Platão foi fiel ao traduzir o pensamento de Sócrates. Mas ele também, como um precursor das ideias cristãs e espíritas, também tinha uma missão. E se ele desenvolveu, acrescentou algo a mais ou a menos, o que importa realmente é a ideia geral que ele nos deixou dessas ideias que agora nós passamos a analisar. Então a primeira ideia que Allan Kardec destacou é essa, olha, o homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separou-se delas ao encarnar-se e, lembrando seu passado, sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de a elas voltar. A esse mundo das ideias, esse mundo dos modelos aí perfeitos, primordiais. E Kardec comenta assim essa ideia, olha, não se pode enunciar mais claramente a distinção e a independência dos dois princípios, o inteligente e o material. Os princípios inteligente e material é como a gente vê que os espíritos se referirem, como Allan Kardec se referiu, para dizer princípio inteligente, o espírito, o ser imaterial, que pensa e que guarda a memória e que tem o sentimento. E o princípio material é a própria matéria, o corpo onde o espírito se manifesta. Além disso, temos aí a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva da existência de outro mundo. E hoje nós temos inúmeros casos muito bem documentados das crianças que relataram, muito pequenas ainda, as suas vivências anteriores a esta vida. Da vaga intuição que ela conserva da existência de outro mundo ao qual aspira, e de sua sobrevivência à morte do corpo, de sua saída do mundo espiritual para encarnar-se e da sua volta a esse mundo após a morte. É, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. Essa doutrina dos anjos decaídos é um pensamento que tem no cristianismo, né? E que é herdado do judaísmo, de que uma parte dos anjos, né? Então seres espirituais, teriam se rebelado, se abdicado da vida espiritual, ficando contrários a Deus e vindo coabitar o mundo aqui. Nós, na doutrina espírita, não admitimos isso como real, porque o anjo, para nós, no conceito espírita, é o espírito puro. E espírito puro não retrograda, ele não volta a perder aquilo que ele conquistou. No espiritismo não admitimos a ideia, então, de que Deus criou seres isentos do mal e que eles pudessem voltar a se tornar maus, ou seja, anjos caídos é num sentido mais alegórico. São espíritos muito inteligentes e que precisaram vir à vida material, experimentá-la, trabalhar, porque eram muito evoluídos intelectualmente, porém não moralmente, eticamente. A doutrina dos anjos caídos, ela é explicada então no meio espírita como sendo espíritos humanos que viviam em um outro mundo, muito semelhante ao nosso, e que não evoluíram moralmente, apenas intelectualmente, e que a eles foi dado a punição de reencarnarem num mundo inferior, como este, que era nosso planeta aqui, no início lá da nossa evolução como seres humanos. Resumidamente, nós explicamos então essa ideia, né, de que seres muito inteligentes tiveram que vir aqui numa época muito primitiva do mundo para repararem o mal que eles tinham feito em seu mundo, ajudando no progresso daqueles espíritos ainda no início da sua encarnação aqui no mundo. No futuro falaremos mais sobre essas doutrinas e sobre essa ideia que ela é muito importante nos nossos dias, porque afinal de contas uma parcela da humanidade será em algum mundo aí do universo também anjos caídos, ou seja, seres que não tendo aproveitado a experiência aqui terrena,
serão levados a reencarnar em mundos inferiores. Mas aguardemos para o futuro essas colocações. Outro princípio, que é um resumo dessa doutrina de Sócrates e Platão, que Kardec registrou assim, olha: a alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para considerar algum objeto. Sente vertigens como se estivesse ébria, alcoolizada, porque se liga às coisas que são, por sua natureza, sujeitas a transformações. Em vez disso, quando contempla sua própria essência, ela se volta para o que é puro, eterno, imortal, e sendo da mesma natureza, permanece nessa contemplação tanto quanto possível. Cessam então as suas perturbações, e esse estado da alma é o que chamamos de sabedoria. Lindo esse princípio do pensamento de Sócrates e Platão, e Kardec coloca assim, olha: assim o homem que considera as coisas de baixo, terra, do ponto de vista material, vive iludido. Para apreciá-las com justeza, é necessário vê-las do alto, ou seja, do ponto de vista espiritual. O verdadeiro sábio deve, portanto, de algum modo, isolar a alma do corpo, para ver com os olhos do espírito. É isso que ensina o Espiritismo. E ele dá uma nota. Lá no capítulo 2, no item 5º, ele vai desenvolver mais essa ideia. Mas, resumidamente, o que significa isso, né? Nós, como encarnados, temos uma grande dificuldade de compreendermos completamente essa vida espiritual. Afinal de contas, o mundo material nos limita pelos nossos sentidos a esse mundo como nós imaginamos, tridimensional, limitado às formas materiais. E isso porque nós estamos numa experiência realmente limitante. Nós, no mundo material, como espíritos encarnados, no estado de vigília, que é esse momento que nós estamos acordados, nós somos incapazes de desenvolver todo o nosso intelecto, toda a nossa capacidade, toda a nossa potencialidade, porque a matéria limita a ação do espírito e é necessário que assim seja, porque ela é justamente como um elemento para que nós desenvolvamos mais os nossos potenciais, as nossas capacidades. Muitos pensam, então há uma falha na criação divina ao submeter um ser que tem tanto potencial a um fator limitante, a matéria? Não. Pelo contrário, é através dessas experiências que nós vamos nos construindo, nos transformando. E cabe a nós nos exercitarmos nessa busca, nesse exercício, nessa luta, nesse trabalho intenso de elevação e de transformação de nós mesmos. Vejamos o próximo item, então. Enquanto tivermos o nosso corpo e a nossa alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto de nossos desejos, a verdade. De fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices. De maneira que, com ele, é impossível sermos sábios por um instante. Mas, se nada se pode conhecer puramente enquanto a alma está unida ao corpo, uma destas coisas se impõe. Ou que jamais se conheça a verdade, ou que se conheça após a morte. Livres da loucura do corpo, então conversaremos. É de esperar-se com homens igualmente livres, e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Eis porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer e a morte não lhes parece de maneira alguma temível. Kardec coloca nessa síntese que ele fez então do pensamento de Sócrates e Platão uma referência para o livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 2 e segunda parte, capítulo 1. Mas não é sobre ela que eu quero comentar. Eu quero comentar sobre essa última frase aqui que ele colocou, dizendo, que os verdadeiros filósofos se preparam para a morte e não temem essa morte. E é um fato interessante na história de Sócrates, de que ele, depois de ter sido julgado e condenado à pena de morte na época, pelos princípios que ele defendia e que levaram a ele a ser considerado, então, alguém que estava corrompendo os jovens, mudando os seus valores, as suas crenças,
alguns amigos propiciaram a ele a possibilidade de fuga, para que ele fugisse ali da cadeia, né, e que não fosse obrigado a cumprir a pena, que era tomar a cicuta, o veneno, né? E ele então se recusou a fugir dali, porque ele acreditava na ideia, né, nesse princípio de que se ele havia sido condenado ali, ele tinha que cumprir aquilo que a sentença da justiça do seu tempo determinava a ele. Bom, isso é discutível para nós, que somos espíritos ainda necessitados tanto da vida material, tanto da vida terrena ainda, se nós deveríamos aceitar uma justiça, uma falsa justiça nos punindo a pena de morte. Mas ele, como era alguém que estava muito seguro da sua realidade espiritual e, presumivelmente, alguém que já sabia que estava interno ali dessa lição importante que ele tinha, ele encarava a sua morte com naturalidade. Inclusive, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, se refere a um diálogo que ele teria tido com a esposa, e ela então desesperada, dizendo: você está sendo acusado injustamente. E ele fala: e você queria que eu fosse acusado com justiça, justamente? Então, traduzindo essa ideia, né, de que mais valeria para ele passar então por uma experiência tão difícil, ser levado a aceitar uma pena de morte, mas sendo justo, né, ele sendo alguém que não tinha culpa nenhuma. O pior seria a condição daqueles que o acusavam. Então isso denota tudo uma característica de uma pessoa bem fora do seu tempo, bem incomum. Bom, vejamos que nesse item então dessa síntese que Kardec fez do pensamento de Sócrates e Platão, ele reforça aquela ideia que nós já apresentamos quando analisamos o item anterior, de que esse mundo material, as nossas condições espirituais, nos limita verdadeiramente a compreender de forma mais ampla essa vida espiritual. E aqui Kardec conclui essa parte dizendo assim, olha, temos aí o princípio das faculdades da alma obscurecidas pela mediação dos órgãos corporais e da expansão dessas faculdades depois da morte. Mas trata-se aqui das almas evoluídas, já depuradas. Não acontece o mesmo com as almas impuras. Ou seja, nós quando desencarnarmos, nós não vamos ter assim um grande potencial na outra vida, como esses grandes sábios tiveram. Mas teremos lá as nossas características talvez diferentes, talvez tenhamos a lembrança um pouquinho dilatada, nossa consciência vai estar um pouquinho liberta aqui das nossas convenções, dos nossos artifícios que nós usamos na Terra, e lá certamente nós choraremos um pouquinho mais as nossas dores, talvez teremos um pouco mais de arrependimento ou não, depende do que cada um tem plantado aqui nessa vida. O fato é que, para a maioria das pessoas, depois da morte, há um confronto com uma nova realidade, com uma grande e importante vida que nós passamos a reconhecer que existe. Embora muitos nem tomem consciência disso depois que desencarnam, como nós sabemos através de tantas comunicações, ficaram tão bem documentadas. O fato é que nós vivemos e trabalhamos e estamos num grande e longo processo de aprendizado no mundo material. E que esse conhecimento vem sendo descerrado, vem sendo aberto para a compreensão da humanidade já desde muitos séculos. Infelizmente, um grande número de pessoas ignoram ou veem isso apenas como crendices, como ideias que não merecem maior crédito, maior atenção. E isso explica talvez porque o homem não encontra ainda no mundo a felicidade. Afinal de contas, ele nega a sua própria essência ao recusar a existência de uma vida espiritual que é própria dele. Nós vamos encerrar hoje, nesse nosso vídeo, até esse item terceiro aqui das ideias de Sócrates e Platão, e vamos prosseguir a análise dessas ideias no nosso próximo episódio. Eu convido então a todos nesse instante para a nossa prece, pedindo ao Pai que nos ilumine, nos ampare em nossa jornada, que nos dê a força necessária, Senhor, para vivermos e superarmos os nossos desafios. Que todas essas ideias, Senhor, possam fortalecer em nós o desejo e a força de trabalharmos pela nossa evolução espiritual, que se dá diariamente através do nosso esforço,
da nossa dedicação, em realizarmos aquilo que nos cabe da melhor forma em favor do nosso semelhante, no cumprimento dos deveres que as nossas consciências nos impõem. Senhor da vida, que nós tenhamos a força, mas também a alegria para vivermos dentro das possibilidades que temos, realizando a cada dia a nossa obra de transformação de nós mesmos. Que possamos ouvir de forma mais atenta os nossos espíritos protetores, nos iluminando, nos esclarecendo. Permitir, Senhor, que possamos ter um pouco mais da nossa compreensão ampliada, para que possamos nos desincumbir das nossas tarefas com sabedoria, com amor, pensando sempre no próximo. E que nesta hora em que o mundo passa pelas verificações de valor que tantos atravessam nesses dias, Senhor, possamos nos conservar fiéis aos princípios que adotamos, de cultivarmos a paz, de trabalharmos pelo progresso e de buscarmos nosso crescimento. Permita, Pai, que todos os que passam por momentos difíceis, provas, desafios da vida, por aqueles que se perdem nas ilusões, em meio a tantos sentimentos de perturbação e de revolta, confundidos pelas vaidades e orgulho, que possam todos, Senhor, encontrar um caminho de acerto e de paz em si mesmos. Permita, Pai, que possamos progredir mais pelo trabalho, pelo esforço, do que pela dor, pelo sofrimento. Que tenhamos de nossa própria vontade o desejo firme de transformarmos as nossas vidas através do exercício da caridade, da compreensão e do perdão. Que assim seja, Senhor. Graças te damos. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este momento. Até um próximo episódio do nosso programa Ponto de Vista. Continue acompanhando a programação do canal Espiritualidade, curtindo e compartilhando os programas. Um grande abraço a todos e até a próxima.